Amém. Graças a Deus. Saúdo a todos os amados irmãos, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos transmitindo nosso culto ao vivo aqui direto de Santiago, Rio Grande do Sul, pela nossa rádio Doutrina da Mensagem. A todos os irmãos que estão nos acompanhando à distância, tanto nossa igreja em Francisco Morato, e como os demais irmãos que nos acompanham, receba aí nossas saudações. Há pouco ouvimos aqui a transmissão do culto de louvor da nossa igreja, Francisco Morato, louvor e adoração, e agora entraremos com a parte da ministração da palavra. Estamos aqui em conexão, direto de Santiago, e nós divulgamos nas redes sociais que nós iríamos tratar de um tema, é um tema breve que eu quero aqui tratar com os irmãos, que eu intitulei Eu Serei Contigo. Amém? E eu me baseei numa escritura que eu quero que os irmãos que estão acompanhando abram a Bíblia juntamente comigo, por favor, para fazer leitura. Escritura de Gênesis, capítulo 31, versículo 3. Quero ler apenas este versículo aqui. Gênesis, capítulo 31, versículo 3. Graças a Deus. No estudo que nós ministramos na última vez, nós tratamos um pouco sobre a era de Laodiceia, tratamos sobre aquele tema polêmico, onde alguns dizem que Laodiceia terminou e outros dizem que não terminou, porque você viu, conforme o estudo que mostramos, Mombrana falava duas coisas. Uma hora ele diz não terminou, e uma outra ocasião, talvez uma apenas, ele disse terminou. Então nós tentamos explicar um pouco sobre aquilo, o que o Mombrana estava dizendo com isso, e ao mesmo tempo tratamos sobre aquela que está começando. Porque se uma igreja está terminando, está no fim, se há um povo aí que já acabou, o avivamento já morreu, há um povo que Deus está separando para estar com eles, para avivar este povo, para cuidar deste povo, que aceitaram o chamado para fora. Porque nesta era de Laodiceia, assim como em todas as eras, Deus sempre chamou um povo para servir a Ele. Amém, queridos? Então, Gênesis capítulo 31, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Jacó: torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Amém. Vamos orar ao Pai. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, pedimos a tua graça e a tua misericórdia nesse instante, para que tu esteja conosco, Senhor, na ministração desta palavra que estamos tratando agora, Senhor. Essa escritura que acabamos de ler. Tu disse a Jacó que estaria com ele. E nós entendemos, Senhor, que da mesma forma tu estaria com a sua igreja nesse tempo do fim. Ajude-nos, Senhor, a entender, e que essa palavra de entendimento nos dê também força e esperança para a sua igreja, para que ela entenda que tu está com ela, que tu estás cuidando do teu povo, que tu está com a tua igreja, Senhor. Pedimos isto porque somos um povo necessitado. Ajude-nos, Senhor, a alimentar mais e mais a nossa fé com a tua palavra, nos dando um entendimento mais claro e perfeito daquilo que o Senhor tem trazido para nós nesses últimos dias. Pedimos esta bênção e nós te agradecemos no nome do Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Como nós comentamos, nosso último estudo, intitulado O Fim da Era de Laodiceia, nós mencionamos que o Mombrana disse que a razão desta era ter terminado é porque o povo desta era, os laodicenses, ou laodiceianos, eles haviam rejeitado a palavra. Eles haviam substituído a palavra desse dia por um outro entendimento, por um outro sistema criado pelo homem, ou seja, eles tiraram aquela glória que deveria ser dada apenas a Deus e passaram esta glória para o homem, começaram a exaltar os feitos do homem, os seus ensinos, as suas doutrinas, os seus sistemas, as suas organizações. E a partir deste momento, quando esse sistema foi organizado, a partir do momento em que esse povo dessa era
se organizou, aí então eles entraram em apostasia. Justamente porque eles deixaram o lugar da palavra ser ocupado pelos pensamentos do homem. Então a igreja desse dia, ela está seguindo o seu próprio caminho, está seguindo as suas próprias metas, suas próprias crenças, seus próprios credos, dogmas, doutrinas, que foram formulados pelos seus mestres, pelos homens de entendimento, e eles têm forçado o povo de Deus a crer somente naquilo que eles dizem para eles ser o correto. Então, ao invés das suas vidas serem hoje focalizadas, dirigidas de maneira que eles possam se adequar à palavra de Deus, o que eles tentam fazer hoje é exatamente o inverso, ou seja, eles tentam adequar a palavra de Deus à sua própria maneira pessoal de ver, de entender, de compreender a Deus. Então, cada denominação hoje, nesta era, está tentando construir um reino, um sistema para si próprio, né? Que seja autossustentável, exclusivista, onde quem não estiver dentro daquele sistema não gozará daqueles benefícios e privilégios dos quais eles alegam que só eles terão direito de obter, de receber, pelo entendimento, pela luz que eles alegam ter. Então, tudo hoje é pensado visando apenas em promover o nome daquele sistema, daquela organização, daquela igreja e dos seus programas, e é por isso que essa era tem se tornado hoje, como disse o irmão Branham, tão formal e indiferente. Porque Cristo, ele foi deixado de fora. Mambana disse, esta é a única era onde Cristo bate na porta para ver se entra ou pelo menos tira alguém de fora para que possa ouvi-lo, né? Então, hoje a glória que deveria ser devotada a Deus está sendo devotada ao homem, aos feitos do homem, ao que ele fez. E Deus, ele não quer que ninguém construa nada em torno de si mesmo, ou de uma denominação, de uma organização, de algum feito humano. Deus quer que a sua glória seja toda voltada para Ele mesmo. Amém? Eu vou ler aqui algo que o Mambana disse, um sermão que não temos traduzido, mensagem de testemunho, do dia 23 de agosto de 1950. Aqui o Mambana diz o seguinte: mas o mundo saiu e ficou tão formal e indiferente, até que eles simplesmente tiveram os seus próprios caminhos, os seus próprios rituais, os seus próprios credos e assim por diante. E se você não vem até aí, você não está nisso. Ou seja, se você não crê da maneira deles, se você não aceita andar da forma como eles dizem que você tem que andar, se você não aceita ter o mesmo entendimento que eles estão impondo ao povo, então eles dizem, você está de fora. Você está de fora das bênçãos, Deus não está com você. Vê? É assim que as igrejas estão hoje. Você deve vir e olhar através dos meus óculos, ou você não está enxergando nada. Agora, Deus não se limita a nenhuma igreja. Não, Ele não. Lembre-se, quando os discípulos chegaram a pensar uma vez que eles eram os únicos, Jesus, no dia seguinte, enviou outros 70. É isso mesmo? Deus nunca quer que ninguém construa nada em torno de si mesmo. Toda a glória é para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vê? Portanto, não devemos tentar pensar em nós mesmos ou na nossa igreja. Devemos espalhar nossos braços e procurar a Deus. Amém. Então, cada denominação hoje, como nós estamos tentando dizer, está tentando sustentar os seus próprios programas, seus próprios pareceres, suas próprias ideias, suas próprias doutrinas, menos as ideias, menos a doutrina de Deus. Mas é nesta era que Deus está separando um povo, chamando um povo para fora, para que se posicione ao lado de Cristo, ao lado da sua palavra, ao lado da sua doutrina. Outra mensagem, uma banda vai dizer o seguinte: o anjo do Senhor de 51. Hoje chegamos a todos os tipos de dogmas e denominações, e cada um tendo a sua própria ideia. Olhe através dos meus óculos e você verá Deus. Mas Deus chegou a um ponto agora em que Ele está cheio e cansado dessas coisas.
E Ele está chamando o seu povo a um acordo, assentando-os em lugares celestiais em Cristo Jesus. E Cristo desce com eles, revelando-se a eles. Amém. Olha que coisa, eu adoro isso. A igreja espiritual se preparando agora. Então, veja que nós devemos olhar para a palavra de Deus, não segundo a ótica do homem, ou da nossa própria ótica, mas segundo a ótica de Deus. E os óculos que Deus quer que você use para você ver, para você compreender, para você entender, são os óculos dele. E os óculos de Deus, Mambana vai dizer para você que é o Espírito Santo. E esse óculos de Deus, esse óculos do Espírito Santo, é ele que vai realmente te ensinar acerca da verdadeira doutrina e da sua palavra. Mensagem de Mambana, o maior do que Salomão está aqui. E então verificamos que Deus faz as coisas à sua maneira. E não podemos determinar qualquer coisa e dizer, esta é a minha parte, você não tem direito a isso. Se você não enxerga através dos meus óculos, você não está vendo nada. Não. Deus tem os óculos para que possamos ver, que é o Espírito Santo. Estes os óculos que você tem que ter. Ou seja, você tem que ter a mente de Cristo para aceitar a palavra dele, mesmo em detrimento do teu modo pessoal, privado de entender, de ver, de compreender. De sacrificar as tuas escolhas para aceitar as escolhas de Deus. Então veja a palavra de Deus e creia nela. E ame e tenha comunhão, e o manto é suficientemente grande para o próximo. Amém. Então veja, isso significa que somente a unção genuína do Espírito Santo na igreja é que vai poder dar a ela o verdadeiro entendimento correto da palavra. E foi exatamente isso que o apóstolo João disse na sua epístola, né? 1 João 2, 20. E vós tendes a unção do santo. Ou seja, vamos usar as palavras aqui do Mambana. Vós tendes os óculos de Deus. Né? Então, porque você tem os óculos de Deus, porque você tem a unção do Espírito de Deus, sabeis tudo. Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Bom, na verdade, nós precisamos ser ensinados. Tanto é que você sabe que dentro da própria igreja, Deus criou um ministério chamado Ministério de Ensino, o Ministério dos Doutores, dos Mestres, que é para nos ensinar. Nós precisamos ser ensinados. Mas o que João aqui está querendo dizer é que você não precisa de um homem com seus óculos para fazer você entender o que Deus disse. Basta você ter os óculos de Deus e ele vai te dar a revelação da sua palavra. Não é um homem com seu próprio parecer pessoal que vai ajudar você a entender o que Deus disse. Aceita os óculos de Deus. Se você tem os óculos de Deus, se você tem a unção do santo, você entende todas as coisas. É isso que João aqui está dizendo. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Amém. Então, naqueles dias, queridos, João, ele estava sendo confrontado por muitos falsos mestres, muitos falsos ministros da palavra, ministros do Evangelho. Você vai fazer a pesquisa, como eu fiz, você vai encontrar alguns nomes daquele tempo, como Basilides, Saturnino, anotei aqui, Valentim. João se defrontou com esses homens, eles estavam ensinando para a igreja naquele dia algumas coisas que não estavam corretas. Por que isso? Porque eles estavam vendo o Evangelho de Cristo segundo os seus próprios óculos, não segundo essa unção do santo, não os óculos de Deus. E estes ensinos que estavam sendo transmitidos naquele tempo eram ensinos falsos, e a igreja que estava posicionada sabia que era falso. E João, ele disse na sua epístola que por causa disso você se dá por conta de que há pelo menos dois tipos de unções, dois espíritos atuando concomitantemente ao mesmo tempo na sua igreja. E assim como essas duas unções estavam presentes naqueles dias, essa mesma classe de unção também está presente hoje. A confusão que esses ministros falsos trouxeram para o corpo de Cristo naquele dia é tanto quanto a confusão que está sendo produzida hoje da mesma maneira por essa mesma classe de unção, não é outra. É o mesmo espírito do anticristo, como João disse. Vamos ler isto? Ele chamava de o espírito do erro. João diz que há dois espíritos, o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João 4,
Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então eu acho que Basilides, Valentim, Saturnino eram um daqueles que estavam ensinando o contrário, né, que Cristo não veio em carne. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Né? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, com isso aqui nós podemos entender que João está dizendo, há dois espíritos atuando aí em meio ao povo de Deus. Né? Há pelo menos dois óculos aí sendo dados para o povo. Um é o óculos da unção do santo, né? Como a forma humana disse, é o Espírito Santo, e o outro óculos é o óculos do homem. Mas que na verdade esse óculos do homem também é o mesmo óculos de Satanás. O diabo e o homem usam exatamente o mesmo óculos. O óculos do diabo é o óculos do homem, e vice-versa. Então, Paulo, ele disse que nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós não temos o Espírito do mundo, nós temos o Espírito de Cristo. E João disse que este mundo jaz no maligno. Né? E quem é este maligno? Você sabe quem é? É Satanás. Né? Então, é o Espírito de Satanás, né, que está governando este mundo. O que significa que o mundo está hoje em submissão a ele, debaixo do seu poder. Portanto, o espírito do mundo não pode ser outro a não ser o espírito deste anticristo, que João disse, já está entre nós. Então esse espírito, ele também tem os seus próprios óculos, tem sua própria unção, tem o seu próprio parecer, tem o seu próprio entendimento, tem sua própria sabedoria, tem suas próprias revelações, tem o seu próprio conhecimento. E tal conhecimento é satisfatório para a mente do homem porque, como eu disse, os óculos do homem e os óculos de Satanás são idênticos. Mambana, melhor que isso. Jesus disse a Pedro que Satanás cogitava das coisas dos homens. Né? Jesus uma vez, ele disse aos discípulos que convinha que ele padecesse nas mãos das autoridades de Jerusalém e que fosse crucificado e que fosse levantado no terceiro dia. E Pedro repreendeu Jesus, dizendo, não te aconteça isso contigo, tenha compaixão de ti mesmo. E você sabe que Jesus repreendeu aquela fala, e não exatamente a Pedro, mas o Espírito que estava sobre Pedro, que o fez ele dizer aquelas coisas. Na verdade, Pedro também pensava aquelas coisas, mas Jesus ele vai direto à raiz da coisa, ele vai repreender a Satanás, porque Satanás também compartilha da mesma opinião que o homem compartilha. Então aquela foi uma opinião de Pedro, era uma opinião errada, era uma cogitação errada, mas Jesus disse, Satanás cogita isto. Né? Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. E Jesus não estava chamando aqui Pedro de Satanás. Não era para Pedro que Jesus estava se dirigindo, né? Mas era para Satanás, o adversário, o opositor do reino de Deus, cujo espírito, como eu disse, está no mundo e governa o mundo, e instrui o mundo com a sua sabedoria, com seus próprios óculos. Então, como nós dissemos, o espírito do mundo é o espírito do diabo. Portanto, a sabedoria do diabo e a sabedoria terrena do homem natural são exatamente a mesma. E você deve se recordar que Tiago, ele disse que a sabedoria do homem é o quê? É diabólica, é animal. Você lembra disso? Tiago 3,15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, porque é a sabedoria do homem. Mas ele diz, é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Você sabe que a Bíblia menciona um animal que tinha sabedoria, que era a serpente. E hoje nós sabemos que os nossos genes estão misturados com os mesmos genes que aquele animal tinha. Então, quando o Tiago aqui diz que nós temos uma sabedoria de animal,
é porque também está se baseando nisto. A sabedoria da serpente se mesclou com a sabedoria do homem. Portanto, a sabedoria do homem, o óculos do homem, é o mesmo óculos de Satanás, é o mesmo óculos da serpente. Né? E ele disse, então, é terrena, é animal, né? E por ser da serpente, por ser similar, ele disse, é diabólica. Né? Porque é o mesmo entendimento, é o mesmo parecer que Satanás tem. Então, quando Jesus disse, né, para Pedro, quando na verdade era para Satanás que ele estava dizendo, tu não compreendes as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. Em outras Bíblias, em outras traduções diz, tu não cogitas as coisas de Deus, mas somente as do homem. Né? E essa palavra compreendes ou cogitas, ela vem do grego phronel, que quer dizer ter um entendimento, ser sábio, sentir, pensar, ter uma opinião de si mesmo, pensar a respeito de si, pensar, refletir sobre a sua própria opinião, ser do mesmo pensamento, concordar e compartilhar com os mesmos pontos de vista, cuidar dos próprios interesses ou vantagens, ser do partido de alguém. Então era isso que Jesus estava dizendo. Satanás compartilha do mesmo parecer, do mesmo pensamento que o do homem. E o homem, na sua natureza hominal, ele compartilha dos mesmos interesses do diabo. Porque, como eu disse, os óculos de ambos são os mesmos. Portanto, Satanás ele consegue enganar o homem com a sua sabedoria porque ele sabe pensar como o homem, ele sabe o que o homem quer. E o querer do homem é o mesmo que o da serpente. É o mesmo que o de Satanás. Então ele cogita como homem, ele pensa como homem, ele compartilha as mesmas opiniões que o homem. E muitas vezes o homem acaba compartilhando e cogitando e pensando da mesma forma como Satanás. Então, o alerta de João ali naquela sua escritura é de que porque havia ali uma outra unção motivando falsos ministros a pregar um falso evangelho, isso fazia com que houvesse ali uma divisão no corpo de Cristo. Os cristãos ali já estavam se dividindo, porque alguns estão dando ouvidos àqueles homens que aceitaram receber os óculos deles e começaram a ter um outro entendimento diferente da palavra. E começaram a haver divergências. Não, eu penso assim, você está errado. Então, Satanás sempre teve esse objetivo. Isso sempre aconteceu em todas as áreas da igreja. Você sabe que hoje nós temos essas divergências, nós temos muitas variantes da mensagem, como o próprio irmão Bana disse para o irmão Oliveira pouco antes de partir. Ele sabia que tinha 17 versões diferentes da mensagem. É Deus que produz isso, querido? Não. Não é Deus quem faz isso. É o homem com seus próprios óculos, e que você sabe que é um óculos animal, diabólico, que é o mesmo de Satanás, que faz com que, uma vez recebendo esse outro entendimento, que diverge da palavra correta, faz com que haja divergências, que haja intriga, que haja divisão entre os cristãos. Então, este era o alerta de João. Né? Saiba identificar os falsos espíritos para que você não aceite esse entendimento e acabe se desvencilhando do corpo de Cristo, deixando de ouvir a mensagem correta. Então, este era o desejo de João. Olha, tente discernir esses espíritos, para que não haja divisão entre vocês, para que haja todos um mesmo parecer, haja todos uma unidade de fé, que todos vocês realmente tenham unção do Santo, porque é Ele que vai instruir a você acerca de todas as coisas. O Mambana disse o seguinte na mensagem Um Maior do que Salomão está aqui, de 63. Nós tentamos trazer isto a um pequeno grupo e dizer, nós conseguimos, e você não tem mais nada a ver com isso porque você não vê através dos meus óculos. O Mambana está apresentando o problema das igrejas de hoje. Mas estou dizendo, isso sempre aconteceu. Lá no tempo de João, os apóstolos, já havia esse tipo de espírito. Você não está enxergando como nós vemos, porque nós temos o entendimento correto. Aí o Mambana diz, não devemos fazer isso. Isso não está certo. Enquanto o diabo puder fazer vocês lutarem um contra o outro, ele não precisa lutar. Mas quando você vê aquela união dos poderes de Deus, juntando sua igreja dos 4 ventos da terra, então você verá algo acontecer. Então, é por essa razão que nessa hora há um chamado de Deus para tirar para fora desse sistema um povo que possa realmente aceitar a Deus, aceitar os óculos de Deus e entender a palavra segundo a sua própria ótica, segundo a sua própria maneira de ver, sua própria maneira de proceder. E esse chamado de Deus de sair para fora, sair do sistema, separar-se, para que então eles possam
entender a Deus e receber os benefícios de Deus, esse chamado, queridos, sempre existiu. Esse chamado de Deus que nós estamos ouvindo nessa última era, saia para fora, é um chamado muito antigo. Você vai encontrar isso em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Como essa escritura que nós acabamos de ler ali, de Gênesis 31, que eu quero ler novamente, né? Deus, ele havia prometido a Jacó que se ele deixasse a casa de Labão, seu sogro, os seus filhos, a sua família, e voltasse para a casa dos seus pais, Deus disse ali para ele, eu estarei contigo. Não foi isso? E disse o Senhor a Jacó, torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Né? Onde quer que Jacó estivesse, Deus disse, eu vou estar ali com você. Eu vou cuidar de você. Eu vou zelar por você. Então veja, Jacó, ele estava vivendo uma vida próspera ali com Balaão. Né? Mesmo estando naquelas terras ali. Mas mesmo assim, Deus queria que Jacó vivesse uma vida separada. Então, por isso que Deus lhe deu ali um chamado para fora. Né? E da mesma maneira, hoje, queridos, Deus tem chamado para fora uma igreja. Volto novamente a mencionar o último estudo que tivemos. Né? Umbanda disse, Cristo agora está chamando para fora uma igreja. Deus continua chamando para fora um povo para servir a Ele, para sair do sistema de Labão. Né? Porém, a única forma da igreja ser hoje bem-sucedida, ser próspera e ser conectada ou estar conectada com Deus é realmente aceitar esse chamado, sair para fora e obedecer ao mandamento de Deus e aceitar as coisas segundo a sua própria ótica e ver as coisas segundo os seus próprios óculos. Deus prometeu então para Jacó, eu estarei contigo. Né? A palavra no hebraico ali, onde Deus diz eu serei, é Hayá. E essa palavra no hebraico, Hayá, quer dizer vir a acontecer, quer dizer erguer-se, quer dizer aparecer, ser instituído ou estabelecido, significa também ficar, permanecer, continuar, acompanhar. Então, em outras palavras, Deus estava dizendo ali para Jacó, saia para fora e eu te acompanharei. Saia de onde você está e eu ficarei ao teu lado. Eu estarei contigo. Né? Hayá, que também quer dizer aparecer, presença. Então, Deus estava dizendo a Jacó, saia de onde você está e eu aparecerei para você. Eu farei coisas acontecer ao teu favor. Mas ele tinha que sair. E a pergunta que eu faço para você é, Deus cumpriu sua promessa? Ele disse, eu estarei contigo, eu vou aparecer para você, eu vou me revelar a você, eu vou ficar ao teu lado, eu vou continuar com você, eu vou ter comunhão contigo. Essas coisas todas, será que Deus fez? Veja o que acontece depois que Jacó saiu de Labão, da casa de Labão. Ele aceitou aquela palavra, ele rendeu a sua vida àquela palavra e ele saiu, ele obedeceu aquela palavra. E você vai ver que a Escritura diz que quando Jacó atravessou o val de Jaboque, ele se encontrou com o anjo do Senhor, e que era uma teofonia de Deus, e Jacó lutou contra aquele anjo. E ele prevaleceu, e depois Jacó deu aquele lugar onde houve aquela luta o nome de Peniel, que segundo ele quer dizer, eu vi Deus face a face, e ele salvou a minha vida. Então veja, Deus disse, saia do Labão, saia para fora, e eu serei contigo, Hayá. Eu vou aparecer para você, eu vou fazer as coisas acontecerem a teu favor, eu vou ficar do teu lado, eu vou te acompanhar, eu vou ter companheirismo contigo. Então logo Jacó obedeceu aquele chamado de Deus para fora. Deus veio de encontro a ele, Deus apareceu, sua parousia, sua presença apareceu ali diante de Jacó. Então, veja que quando Jacó fez a parte que ele tinha que fazer, Deus então fez a sua parte. Então, você quer saber se Deus pode cumprir ainda alguma promessa que ele fez na sua Bíblia para você? Basta você fazer aquilo que ele pediu para você fazer. E você vai ter a mesma experiência que Jacó e todos os outros personagens da Bíblia também tiveram. Porque todos aqueles que receberam aquele chamado e obedeceram ao chamado, Deus esteve com eles e ele realmente se manifestou. E é isso que ele quer fazer, porque neste dia, Deus outra vez está chamando o povo.
E se você receber esse chamado, ouvir o chamado e aceitar esse chamado, aceitar esta palavra, você vai receber os benefícios dela. Ele vai fazer o que ele disse, ele vai raiar, ou seja, ele vai te sustentar, ele vai te estabelecer como um filho adotado, ele vai aparecer para você, ele vai se revelar, ele vai fazer as coisas acontecerem. É isso que a palavra raiar significa no hebraico. Mas veja, se Jacó tivesse ficado onde ele estava, se ele não tivesse aceitado aquela palavra, Deus não poderia então permanecer com ele. E tampouco Deus voltaria a aparecer, ou seja, mostrar sua bondade, mostrar sua misericórdia, como ele estava mostrando para Jacó até então. E da mesma maneira, queridos, para que Deus seja conosco, nós precisamos fazer aquilo que Ele nos ordena a fazer na sua palavra. Nós precisamos estar onde Ele deseja que nós estejamos. Ele disse, saia do sistema. Assim como Jacó saiu. E você vai ver então Deus face a face. A mesma presença de Cristo, a parousia de Cristo, que é estar diante de Deus face a face. Este mesmo parecer de Deus vai estar aqui guiando você, fortalecendo você, provendo a você o necessário nessa jornada rumo ao reino. A mesma ordenança que Deus deu para Jacó, Deus está dando hoje para a igreja. Eu só quis ler essa escritura apenas para tomar como base e fazer dela como um tipo. Porque Deus disse, saia de onde você está, vem para fora e volte para os teus pais. E eu vou estar contigo. E o mesmo chamado, o mesmo apelo, a mesma comissão, Deus hoje está dando para aquela noiva que Ele está tirando para Cristo da igreja. Ele está dizendo a mesma coisa, saia do sistema, saia de onde você está, larga esses óculos do homem, receba os meus óculos, aceita a minha palavra, vem para fora, e vem para os teus pais, vai lá para os teus pais, para a terra dos teus pais, para aquilo que os teus pais ensinaram. Volte para a doutrina dos pais da igreja, volte para a doutrina apostólica, e eu serei contigo. É o mesmo clamor, é o mesmo apelo que Deus agora está fazendo para a igreja. E nós podemos observar nas Escrituras que além de Jacó, houve outros, onde Deus também deu esse mesmo chamado. Ele ordenou que saísse do lugar e disse, se você fizer isso, eu vou estar contigo. Lá em Gênesis 26, você vai ver que Deus disse a mesma coisa para Isaac. Gênesis 26, versos de 1 a 3. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Serei contigo. A palavra no hebraico lá é a mesma ali, raiá. Eu vou estar com você, eu vou aparecer para você, eu vou estar do teu lado, eu vou assentar, eu vou estabelecer você, eu vou fazer as coisas acontecerem. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão teu pai. Assim habitou Isaac em Gerar. Veja, ele obedeceu aquela voz. Deus ordenou, faça isso e eu vou estar contigo. E Isaac fez. Agora, qual foi o resultado? O que Isaac colheu quando ele resolveu fazer isto? Lá no verso 12, você vai ler que está escrito assim, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Veja, Isaac colheu 100 vezes mais daquilo que ele plantou, só porque ele aceitou a voz de Deus, recebeu aquela palavra, e por causa disso, da sua obediência, Deus disse, eu vou estar contigo. Eu estou apenas mostrando para você o que é esse estar contigo que Deus prometeu também para a sua igreja. Ele disse, eu vou te abençoar, eu vou estar ao teu lado, eu vou ser o teu advogado. Amém, queridos? Então, Deus também fez a mesma promessa para Moisés. Deus disse que estaria com Moisés desde que ele aceitasse aquela comissão que Deus havia dado a ele.
Lá em Êxodo 3,12 diz: e diz, certamente eu serei contigo. E isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado todo este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, a mesma promessa que Deus fez aos outros pais, Deus também fez para Moisés, né? Quando o povo de Israel estava no êxodo. E nós estamos no êxodo. Tome isso também como um tipo. Assim como Deus estava não apenas com Moisés, mas com o povo que estava seguindo a Moisés, Deus também estará com o povo que der ouvidos ao Moisés desse dia que foi nosso irmão William Branham, né? Se você aceitar esta mensagem de Deus na última hora, Deus vai estar com você, Deus vai estar contigo. E você vê que a mesma coisa também sucedeu com o ministro de Moisés, Josué, né? E você sabe que Deus disse, como estive com Moisés, eu também vou estar com você. Em 3 ocasiões, Deus disse isso para Josué. Eu quero ler isso. Deuteronômio 31, verso 23. E ordenou a José, filho de Nun, e disse, esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Eu vou te estabelecer, eu vou te fundamentar, eu vou aparecer para você, eu vou te confirmar. Né? Josué 1,5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. É isso que quer dizer, eu serei contigo. Josué 3,7. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. E Deus também fez a mesma promessa para o rei Jeroboão. Naquela ocasião em que Deus decidiu dividir Israel em 2, quando houve uma cisão, né, onde o reino do sul ficou com 2 tribos e o reino do norte, Israel, ficou com 10 tribos. Jeroboão foi instituído por Deus para ser rei dessas 10 tribos de Israel. Deus disse o seguinte para Jeroboão, 1 de Reis 11:38. E há de ser que, se, era uma condição, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, ou seja, se você aceitar as coisas segundo os meus próprios óculos, não é isso? Como fiz a Davi, meu servo, eu serei contigo. E te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Então, veja aqui as condições, né, que Deus estabeleceu aqui. Deus disse, eu vou aparecer para você, eu vou cuidar de você, eu vou acompanhar você, eu vou estar do teu lado, eu vou ficar com você, eu vou te assentar, eu vou te estabelecer, né? Se você me ouvir, se você aceitar meus mandamentos, se você andar nos meus caminhos. Então, sabe, meus queridos, que o mesmo Deus que impôs aquelas condições ali para estar com Jeroboão é o mesmo Deus que está aqui hoje. Ele quer estar com você, ele quer aparecer para você, ele quer sustentar com você durante todos os momentos de aflição, de luta que você pode passar, para que você não esteja só. Ele quer fazer isto, mas você vai ter que fazer exatamente o que ele disse para Jeroboão fazer. Você vai ter que andar nos seus caminhos, você vai ter que ser reto aos seus olhos, você vai ter que ouvir a sua palavra e guardar seus mandamentos, aceitar os óculos de Deus, né? Não andar segundo o seu próprio parecer e o seu próprio entendimento. Então, nós podemos compreender o pleno sentido dessas palavras de Deus através também do ministério do irmão Branham. Porque você sabe que Deus disse para o irmão Branham, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. E nós vemos que Deus cumpriu brilhantemente isso, de uma forma maravilhosa na vida do irmão Branham e do seu ministério. Deus se manifestou de uma forma sobrenatural na sua vida, através de sinais, através da coluna de fogo, não é isto? E através de uma mensagem provando que Deus estava com seu servo, né? O irmão Branham disse na mensagem, como eu fui com Moisés, de 51. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora o irmão Branham diz, você não sabe o que isso significou para mim quando isto veio para mim pela primeira vez. Isso tem sido a minha vida. Ou seja, o irmão Branham deu testemunho de que durante todo o seu trajeto, todo o seu andar, Deus provou para ele que estava com ele.
assentando ele como o seu profeta mensageiro, estando com ele, aparecendo para ele, e não apenas para ele, para aqueles que estavam com ele também puderam ver o aparecer de Deus, puderam ver a parus de Cristo em meio a ele, ao seu ministério. Então, o irmão Branham, ele disse que essas palavras aqui de Deus, eu serei contigo, significam que não há absolutamente nada de incerto ou de duvidoso quanto a Deus nos acompanhar e mostrar o seu favor. Eu quero que você entenda que a mesma promessa que ele fez lá para os pais, né, de Israel, é a mesma promessa que ele fez para os pais da igreja, e é a mesma promessa que ele tem feito hoje para a sua igreja também. Ele disse para a sua igreja, eu estarei contigo. Então, a igreja precisa entender que não há dúvidas, você não pode ter dúvidas de que se você está andando nos seus caminhos, e você está ouvindo a sua palavra, como todos tiveram que fazer, Deus vai estar com você, e Deus vai mostrar favor a você. Mambana disse que isso é uma coisa que você jamais pode duvidar. Não há insegurança. Mas será que Deus está comigo, irmão Jorge? Eu estou crendo nessa mensagem, estou tendo meus problemas, estou tendo minhas lutas. Será que realmente estou sendo acompanhado por Deus? Será que Deus está me dando alguma assistência? Às vezes eu me sinto só. Mambana diz, isto não é uma coisa para te deixar inseguro. Você não deve pensar dessa forma. Se você está fazendo o que a palavra diz para você fazer, creia, Deus está com você. Mensagem Um Sonido Incerto, de 60. Moisés disse, como eu poderia voltar? Ouça, certamente que eu serei contigo. Como é que eu vou lá para o Egito, de onde eu saí? Deus não mandou que ele voltasse. Mas como? Deus disse, eu estarei com você lá. Eu vou aparecer para você lá. Eu vou estar ao teu lado, eu vou ter comunhão, eu vou fazer as coisas se moverem a teu favor. Aí uma banda diz, nada de incerto quanto a isso. Quando Deus diz, eu serei contigo, irmãos, isso está encerrado, caso encerrado. Deus estará com você. Deus irá te sustentar. Deus será o teu advogado. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Vê? Eu serei contigo. Não há nada de incerto quanto a isso. Eu serei contigo. Ele disse a Josué, anos depois, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Como irei tomar aquelas grandes cidades muradas? Como irei lá vencer Jericó? Deus disse, eu serei contigo. Eu vou mostrar o meu favor. Você não é para você supor. Eu fui com Moisés, então eu vou ser contigo. E em todos os lugares onde você pisar o teu pé, isso será pisar com a planta do vosso pé, isso será a sua possessão. Apenas continue andando. Nada vai estar diante de ti todos os dias da sua vida. Nada de incerto quanto a isso, diz o irmão Branham. Eu serei contigo. Certamente que eu serei contigo, disse Deus a Moisés. Agora, eu quero que você perceba que quando um homem ouve a voz de Deus, ouve pessoalmente a palavra de Deus. Agora, você pode ouvi-la. Você diz, bem, Deus deve vir até mim. Sim, Senhor. Eu poderia sentar-me aqui e pregar até eu cair morto no púlpito, 10, 20, 30, 50 anos desde agora, e você nunca ouviria até que Deus revele a palavra. É aquilo que João disse, nós não temos necessidade de que alguém nos ensine, nós temos a unção do Santo que nos ensina acerca de todas as coisas. Mamãe disse, eu posso falar, mas não adianta eu dar os meus óculos para você, você tem que ter os óculos dele para você entender. Você pode se assentar em seu assento. Você não precisa estar junto a uma sarça ardente. Talvez você esteja mais perto do que você pensa que está. Apenas sente-se aí e deixe Deus falar com você na palavra. Então é isso que a mamãe está dizendo. Se você obedecer a Deus, você vai ver isto que é uma coisa que você não pode ter dúvidas. Deus vai favorecer você. Deus vai estar com você. Mamãe diz, isso é a coisa que você tem que ter como mais certo na tua vida. Então, o que Deus está fazendo agora, como eu disse, é chamar para fora uma igreja, das igrejas, para que ela então se alinhe com a palavra, sabendo que assim receberá então a promessa de que Deus estará com ela durante toda a sua jornada na terra. Tudo que ela precisa fazer é se quebrantar e dar a Deus glórias por tudo. Dar glórias a Deus, não ao homem. Como dissemos no início, esse sistema, esta era, tirou a glória de Deus e devolve para o homem, e dá para o homem. Mamãe diz, esta glória tem que ser dada apenas para Deus. Deus não aceita que ninguém construa nada em torno de si mesmo.
No sermão que não temos traduzido ainda, Pai, é chegada a hora, 56, o irmão Bana diz: primeiro entregue uma mensagem em línguas e logo em seguida o irmão Bana respalda a mensagem que foi dada ali. Ele diz: Amém. O que foi isso? Saia dentre eles, separe-se. É o chamado para fora, em todas as eras. Né? Jacó, sai de Labão, separe-se. Né? Saia dentre eles, separe-se, esteja alinhado com a palavra. Deus está conosco. É isso que os filhos de Deus têm que fazer. Deus está mostrando sua mão em misericórdia. Amigos, eu acho que o que precisamos é no quebrantamento à moda antiga diante de Deus e dizer: Deus, eu me arrependo de todo o mal. E agora me perdoe e me ajude a ser um verdadeiro cristão. Se Ele está em nosso meio agora para nos dar esse momento de arrependimento, vamos nos arrepender com todos os nossos corações e dar a Deus a glória e tomar um novo rumo hoje e servi-lo e sair. Vocês mulheres, limpem-se. Vocês homens, sejam cristãos. Vocês pregadores, saiam nos púlpitos e preguem. Deus está conosco. Deus está com a sua igreja. E para provar o quão certo é isso de que Deus estaria com essa igreja, para a igreja que Ele tem chamado para fora, né? Porque há uma igreja saindo de uma outra igreja. Para provar o quão certo é isto, de que Deus está com a igreja, Deus até permitiu nessa era ser fotografado. Não é isso? Ele se permitiu ser fotografado para tentar demonstrar por meio disso que, através pela própria ciência, de que Ele está com a sua igreja nesse dia, de que a parousia de Cristo está aqui presente para aqueles que aceitaram o chamado para fora. Mensagem mandando a Deus e seu povo, agora está cientificamente comprovado que Deus está conosco. Ele disse: eu serei contigo. E agora Deus tem dado provas científicas de que Ele está contigo. Sua foto está aqui para provar. Está se referindo à foto da coluna de fogo. Quantos viram a foto? Eu acho que foi mostrado. Você pode ter uma. Eu acho que eles estão aqui. Agora, eles costumavam dizer: Deus não pode ser provado cientificamente. O velho cético que disse isso não pode continuar com isto agora, porque está provado cientificamente que existe um ser sobrenatural. Amém. Então veja, queridos, a presença de Deus, ela está hoje conosco, ela está com a igreja, e o seu Espírito continua ainda caindo sobre a igreja em qualquer lugar onde houver ali um povo posicionado para ouvir a Deus e para estar posicionado ao lado de Deus, ao lado de sua palavra. Na mensagem lembrando a escritura na parede, de 56, enquanto podemos sentir e saber que a presença de Deus está conosco, uma pequena glória caindo de vez em quando, um bom avivamento antiquado, ou uma antiga canção de aleluia que nos faz cantar com todos os nossos corações, pois sabemos que o Espírito Santo ainda está caindo em algum lugar. Deus ainda está recebendo glória. Oh, que coisa maravilhosa! Então, como nós já vimos, Satanás, desde o princípio da igreja, tentou separar os filhos de Deus. E a mesma coisa está acontecendo hoje, tentando criar conflitos para fazer com que haja uma divisão entre eles. Mas quando há um amor recíproco entre os irmãos, quando uma igreja está unida solidamente em uma mesma fé e um mesmo espírito, tendo uma consideração recíproca, amorosa, de respeito mútuo um para com os outros, quando há um companheirismo, uma comunhão sincera entre os irmãos, Mamãe disse que essa é uma prova, essa é uma das demonstrações de que Deus está com eles, de que Deus está conosco. Mensagem que não temos traduzida, Fé 53. Jesus disse: como vocês podem... Vamos ver agora. Isso mesmo. Como vocês podem ter fé quando vocês desejam honrar um ao outro? Vê? Irmão, desde o apóstolo até o menor do corpo, eu estou tão apaixonado por esse dedo quanto estou pelo nariz. Eu adoro tudo, eu amo isto, é tudo eu. É assim que Deus está conosco. Nós somos todos dele. Você não pensa assim? E ele ama a todos nós. Então aqui o Mamãe está dizendo, você vai ver uma demonstração de que Deus está conosco quando há um amor sincero, fraternal entre os irmãos. Eu amo os meus irmãos, desde o menor ao maior. E isso é porque Deus está conosco, porque Ele coloca este amor em nós. Então, é isso que Satanás não quer. Ele sempre quis criar essa divisão, quis criar essa intriga entre os membros do corpo de Cristo. Mas, enquanto houver alguém que tentar ver as coisas segundo os próprios óculos,
essa pessoa vai estar sozinha. Umbanda disse que você tem que ver as coisas segundo os óculos de Deus. Portanto, uma das provas também de que Deus está conosco é quando você consegue ver que o próprio Deus tira os teus óculos para pôr os óculos dele em você. Quando você consegue abrir mão dos teus próprios pensamentos de estimação, a tua própria maneira pessoal que você costumava geralmente pensar, você consegue abrir mão disso, renunciar aquilo para o pensamento de Deus. Isso é uma demonstração também de Umbanda, de que Deus está contigo, de que Deus está conosco, fazendo em nós essa operação. Mensagem sem introdução: um profeta semelhante a Moisés. Que possamos deixar nossos corações tão envolvidos nele e nossos espíritos tão submetidos que ele possa se mover e remover o nosso próprio pensamento, tirar os nossos óculos e simplesmente fazer o nosso pensamento, colocar em nós os pensamentos dele, confirmando a sua palavra. Então sairemos e diremos: verdadeiramente, Deus está conosco. Se conseguimos ver as coisas segundo os seus óculos, se aceitamos os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, não é você que está fazendo isso, é Deus operando isso em nós. Então, somente aqueles que estão ancorados em Cristo é que obtêm em suas vidas a evidência de que Deus está vivo e de que Deus está consigo. Mensagem de Umbanda, Apocalipse, capítulo 5, número 1. Temos a evidência de que Deus vive. Temos a evidência de que Deus está conosco. Temos a evidência de que Deus não nos abandonou, de que somos dele, de que ele é nosso. Porque nós, em nossos corpos, agora abrigamos o Espírito Santo de Deus que clama: Abba, Pai. E não há nada que possa tirar isso. Estamos ancorados em Cristo. E lembre-se mais uma vez do significado da palavra Hayá, né, para eu estarei contigo, lá no hebraico. Né? Deus disse: eu estarei, eu me manifestarei, eu me moverei. Não é isto? Ele prometeu fazer isso. Ele prometeu se mover em favor dos seus filhos. Ele prometeu que estaria guiando o passo de cada um deles. E é exatamente isso que Deus está fazendo agora em meio à sua igreja eleita. De maneira que essa sua gloriosa presença da sua parúzia possa agora ser vivida pela sua igreja e possa ser sentida por ela. Perguntas e respostas 61. Então veja, Ele é Deus. E porque Ele é Deus, através da sua graça, Ele vem e habita conosco. Exatamente como Ele fez com os homens lá atrás, que predisseram essas coisas e cada uma delas aconteceram. Agora, esse mesmo Deus está conosco. Ora, deveríamos estar tão felizes, deveríamos estar saltando como de uma nuvem em nuvem, simplesmente andando por espaço. Sabemos que passamos da morte para a vida. Sabemos que temos a salvação. Sabemos que somos cristãos. Somos semelhantes a Cristo. E sabemos que vamos para o céu, porque Deus fez a promessa. E aqui está Ele se movendo junto a nós, de uma maneira que nós o vemos. É isso que significa a palavra Hayá, né? Eu vou me manifestar, eu vou aparecer, eu vou estar com você, eu vou me mover em meio a você, eu vou estar ao teu lado. O Umbanda disse: nós estamos vendo esse mover de Deus ao nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo, nos guiando e aparecendo para nós. O Umbanda disse que nós estamos vivendo numa estação em que Deus tem aparecido para a sua igreja. Mensagem, um estandarte: nossas estações denotam que Deus está conosco, que Deus está aqui. Então, Deus está conosco, mostrando para nós ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. E tudo que nós precisamos fazer para obter essa confirmação dessa presença em nós é simplesmente agir sob a palavra de Deus. Umbanda diz na mensagem: porventura não te enviei eu, de 62, a presença do Senhor está aqui. Você crê de todo o seu coração? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê nisso? Age em sua palavra se quiser ver os milagres. Veja, havia uma condição. Jeroboão recebeu de Deus a promessa: eu vou estar com você, mas havia uma condição: ande os meus caminhos, ande reto diante dos meus olhos, guarde os meus mandamentos. Não é isso? Então, aqui o Umbanda está dizendo a mesma coisa. Haja em sua palavra se você quiser ver os milagres, se você quer ver Deus aparecer, se mostrar a você. Se Deus está conosco, então onde estão seus milagres? Aqui estão eles, então. Deus está conosco. Aqui está o sinal de que Ele está vivo.
o mesmo que ele fez antes de morrer, e ele ressuscitou para sempre. Por exemplo, meus queridos, que embora Deus tenha feito para a igreja esse tempo do fim também, essa mesma promessa, de que ele estaria com a sua igreja, de que ele estaria aparecendo para ela, para estar ao seu lado, para confortá-la. Isso não quer dizer que a igreja estaria isenta de tribulações, estaria isenta de lutas, de aflições, mas muito pelo contrário. Por mais paradoxal que seja, Mombana disse que, às vezes, justamente as provações que a igreja tem que passar, tanto no coletivo como individual, você na tua vida pessoal, um trabalho familiar, seja onde for, as lutas que às vezes você passa, os percalços, não é isso? São provações que Deus permite que você passe. E Mombana disse que as provações são um sinal de que Deus está com você. Exatamente o inverso do que alguém poderia pensar com os óculos do mundo. Porque se alguém está com lutas e problemas, qual é o entendimento que ele vai ter? Não, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Mas se você tem os óculos da unção do santo, você vai ver, mesmo em meio às lutas e problemas, você vai ver e vai dizer, Deus está comigo. E isso é contra a coisa do mundo. Isso é uma loucura para o mundo. Né? Para a sabedoria do mundo, isso é loucura. Mas esta é a loucura de Deus. E Mombana disse, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às provações, Deus vai usar isso para provar para você que Ele está com você. Mas por que isso, irmão Diógenes? Porque as lutas e provações, Deus Ele coloca por amor a você, por cuidar de você. Porque essa é uma das formas que Ele também usa para aperfeiçoar o teu caráter, para moldar a tua mentalidade, para tirar os teus óculos e aprender a usar os óculos de Deus. Mombana disse na mensagem, como posso vencer? Nos dias do tempo de Daniel, havia 4 vencedores. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que podiam suportar a prova de fogo do leão. Né? Ou seja, Deus provou que Ele estava com eles em cada livramento. Eles passaram pela fornalha, passaram pela boca do leão, pela cova do leão, e eles venceram tudo. Deus estava com eles. Foi uma provação que eles foram submetidos, mas Deus mostrou estar com eles na provação. E pode ter certeza, eles cresceram espiritualmente em cada uma daquelas provações. Eles tiveram o aparecer de Deus. Você sabe que um quarto homem apareceu naquela fornalha. Não é isso? Por quê? Porque eles estiveram com Cristo, eles estiveram com o Senhor. E Deus disse, se você estiver comigo, eu estarei com você. Eu vou aparecer para você, vou me manifestar a você. Nos meios das lutas, nos meios das aflições, Deus vai se mover em meio a você. Deus vai aparecer a você de alguma forma. Creia nisto. Mombana continua dizendo, agora, nós esperamos ser provados. Aquele que vem a Deus deve ser primeiro provado. Provado com o quê? Pergunta o Mombana. Com a palavra. É a palavra que vai provar você. Este é o teste de Deus. Você crê nisso? Aquele que vem a Deus deve ser provado. Isso simplesmente mostra um verdadeiro filho. Um verdadeiro filho é provado. Ele aceita a provação e ele é aprovado. Ele passa pelo teste, ele vence. Então veja, ser provado e quando o teste vem. Você não pode vencer a menos que haja uma prova para você. Não há uma vitória sem que haja primeiro uma batalha para que você conquiste e que você saia vitorioso dela. E quando o teste é dado, é para ver se você pode vencer ou não. Se você pode superar isso ou não. E Jesus disse, ao que vencer, a prova. Então tem que haver uma prova. O teste é a melhor coisa que já aconteceu para você. Eu creio que está escrito na Escritura. Pedro disse que as nossas provações valem mais do que o ouro precioso. É um tempo de prova. Este tempo que estamos vivendo é um tempo de prova. A própria palavra é posta em teste todos os dias. É uma boa evidência de que Deus está conosco quando somos provados. Pronto. Exatamente o contrário do que a religião, com a sua formalidade aí, ensina. O Mombana diz, as provações é uma prova de que Deus é contigo. Né? Pois todos os filhos de Deus são testados e provados. Então, ninguém está isento de lutas, mas se você está com Ele e com a sua palavra, meu querido, a vitória é certa porque o Senhor é contigo. Amém? Então, quando Deus esteve guiando ali Moisés ao Mar Vermelho, o Mar Vermelho ali, né, foi um obstáculo para eles, Deus simplesmente deu para Moisés a palavra e disse, fale ao mar e ele vai se abrir. Ele foi provado. Deus disse a ele, eu vou estar contigo. Ele deu provas, demonstrações de que ele estava com Moisés. Ele vai permitir que situações aconteçam para que lá no final, quando você pensa que tudo está perdido,
Ele se manifeste, que o tempo todo, meu querido, Ele estava com você. Amém? Mensagem mandando aqui, aquele que está em vós, 63. Quando ele chegou até o mar vermelho, estava a caminho, Deus disse, fale ao mar. E Moisés falou ao mar. E maior é o que estava em Moisés do que o próprio mar era. É isso mesmo? Que coisa. Agora veja, maior era aquele que estava em Moisés do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que estava em Moisés do que qualquer natureza que existe no mundo. Ele ordenou a natureza, ele deu uma ordenança, uma ordem para a natureza, para o mar. Seja o que for que Deus disse a ele para dizer, ele disse e assim foi. Esse mesmo Deus está conosco esta noite, esta manhã, agora. Este mesmo Deus está conosco agora. Não só conosco, mas em nós. E ele provou que ele estava em nós. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Então, do que teremos medo? Do mundo? Não. Porque aquele espírito do mundo, com aqueles seus óculos, com aquela assunção, com aquele seu entendimento, não tem poder para vencer um filho de Deus que está ao lado de Deus. Ou antes, que Deus está ao seu lado. Então eu quero ler aqui algumas mensagens de Mombrana, intitulada Identificação. São duas de data diferente, onde aqui ele fala que uma vez que nós estamos com o Senhor e que o Senhor está conosco, por Deus estar conosco, queridos, nossas vidas vão refletir esta presença de Deus em nós. Nossas vidas vão manifestar que Deus está conosco. Deus quer estar conosco para que Ele também possa, através de nós, ser conhecido pelos outros. Amém? Mensagem de identificação de 63. Temos que assumir o inteiro evangelho, o inteiro e completo evangelho. Assumir quer dizer não somente você crer nesse evangelho, mas praticar o evangelho. Viver o evangelho. Nós devemos. Agora, sendo que temos nos identificado como pessoas cheias do evangelho, vamos moldar o nosso caráter. Nós somos convidados a sermos moldados à sua imagem, para que possamos refletir a sua presença. Mas a pergunta que nós temos que fazer é, nós estamos refletindo isso? Nós estamos refletindo o caráter de Deus ou o nosso próprio caráter? Nós estamos andando segundo os nossos próprios óculos, segundo os óculos de Deus? Nós estamos andando segundo os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus? Nós estamos seguindo os caminhos de Deus ou os nossos próprios caminhos? Mombrana disse, estamos aqui para mostrar que Deus está conosco. E você demonstra isso quando você anda da maneira como Ele quer que você ande. Não é isso? A mesma coisa que Deus disse a Jeroboão. Ande reto diante dos meus olhos e eu vou ser contigo. Será que nós estamos fazendo isso? A igreja precisa fazer isso. Ele diz, as obras que eu faço, vós também as fareis. A vida que eu vivo, assim vós vivereis. Somos convidados por Deus a tomá-lo como exemplo e deixar que o nosso caráter esteja moldado com o seu. Então, quando nós deixamos seu caráter estar em nós, quando aceitamos ver as coisas com seus óculos, então nos tornamos filhos por termos a mente de Cristo. A mente que é o seu caráter. A mente dele torna-se o seu caráter. Amém. Uma outra mensagem aqui, essa também não temos traduzida, de 63, 23 de janeiro. É a mesma mensagem. Olhem para ele, todos os confins do mundo e vivam. E a única maneira que você pode, sua natureza sem pecado, expressou a palavra de Deus, tanto que ele e a palavra eram um. Cristo e Deus eram um. Ele era tão perfeito a imagem de Deus até que ele e Deus fossem a mesma coisa. Então, nós podemos ser a mesma coisa se tivermos o mesmo caráter e tivermos esse mesmo Espírito de Cristo em nós. Amém, queridos? Tem aqui outros sermões que eu não vou aqui ler, desse mesmo sermão intitulado Identificação, onde ele fala isso. Nós estamos aqui para expressar o caráter de Deus através da palavra da qual nós confiamos e nos posicionamos por ela. Então, o que nós temos aprendido aqui nesses textos bíblicos que eu li e nesses exemplos que o Mombrana nos mostrou, é que quando nós nos posicionamos por Deus e pela sua palavra, Deus se posiciona por nós. Amém? Mombrana disse isso na mensagem de identificação. Que se saiba, Senhor, que se nos posicionarmos por aquilo que é certo, o certo se posicionará por nós. Se você se posiciona pela palavra, a palavra mostrará estar contigo e se posicionará ao teu lado. Conceda isso, Senhor. Nisso nós cremos, que Tu se tornou como nós, para tirar o nosso pecado,
para que nós nos tornássemos como tu, filhos de Deus, para refletir a palavra de Deus vindicada. Então, aqui é como se aqui uma banda está dizendo para nós, é como se Deus estivesse dizendo: se você estiver comigo, né, e a minha palavra estiver com você, eu vou estar com você. Amém, queridos? Essa é a promessa que Deus fez para todos os seus filhos. E você vai encontrar de Gênesis e Apocalipse isso. E como disse Mambana, não há nada de inseguro, de incerto, se Deus vai cumprir isso ou não. Ele provou que Ele sempre cumpriu. Ele sempre se mostrou, Ele sempre apareceu para aqueles que se posicionaram ao lado dele. Essa mensagem do Mambana agora eu leio e encerro esse nosso breve estudo. Mensagem chamando Jesus à cena, 19 de março de 64. O mesmo Jesus Cristo identificado, o mesmo Criador, o mesmo Deus, está conosco esta noite. Que segurança isso é, que sentimento, saber que a sua presença está aqui. A sua parúzia está aqui. Mas esta parúzia, esta presença, é para aqueles que aceitaram o chamado de sair para fora. Aqueles que aceitaram isto, têm hoje essas experiências, como Jacó teve, como Isaac teve, como Jeroboão teve, como Moisés teve, como Josué teve, como William Branham teve. Deus vai estar com você, se você se posicionar pela sua palavra. Amém, queridos? Vamos curvar nossa fronte e nos dirigir a Deus numa palavra de oração. Querido Deus e amado Pai, nesse tempo breve aqui que estivemos, ouvimos aqui as leituras da Escritura da Tua Palavra, onde Tu se manifestou com uma palavra de promessa para os Teus filhos, de que uma vez que eles Te ouvissem, naquilo que Tu apelou a eles para fazer, para que eles saíssem onde eles estavam, ou fizessem algo que Tu quisesse que eles fizessem, que eles iriam receber de Ti uma bênção, um manifestar especial. Nós hoje entendemos um pouco mais claro, Senhor, o que significava aquelas palavras que Tu disseste a todos eles: eu serei contigo. Nós cremos, Senhor, que Tu, como fez aqueles nossos pais, Tu também está fazendo hoje com a Tua igreja, com os Teus filhos. Nós estamos crendo, Senhor, de que Tu estás conosco, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às lutas, aos problemas. Teu profeta disse: são um sinal a mais, outra demonstração de que Deus está conosco. Então, Senhor, pedimos humildemente para que Tu nos ajude a demonstrar mais e mais em nossas vidas esses sinais do Teu mover em nós. Porque Teu profeta diz que até quando mudamos nossos pensamentos para aceitar os Teus, é uma demonstração de que Tu estás conosco, porque sabemos que não é por nós mesmos que nós podemos mudar a nossa maneira pessoal de ver, de entender, de agir. É Tu em nós, Senhor, Teu Santo Espírito, a unção do Teu Santo Espírito em nós, nos dando entendimento e revelando para nós a Tua palavra. Então, Senhor, ajude-nos, ajuda a Tua igreja, Senhor, a ver as coisas não segundo os seus próprios óculos, mas segundo os Teus óculos. Que esta unção do Santo permaneça conosco, permaneça com a Sua igreja, fortalecendo ela em todos os seus caminhos, Senhor. Onde houver um filho Teu em necessidade, Senhor, que Tu possa lá estar com ele. Não importa qual a aflição que ele esteja passando, não importa qual seja a escassez, não importa qual seja o problema, seja um problema de enfermidade, a medicina diz que não há uma solução, mesmo que alguns filhos Teus tenham sido desenganados pelos óculos do homem, nós cremos que a unção do Santo está com aqueles que se firmam ao lado da Tua palavra. Então, Senhor, esteja com os Teus filhos, esteja conosco, Senhor, apareça para nós. Mostra a Tua parúzia, mostra a Tua presença para a Tua igreja, esta igreja que Tu está separando para fora, Senhor. E enquanto somos chamados para fora, nós estamos aqui aceitando ser moldados conforme o caráter que Tu nos dá, para sermos a imagem do Teu Cristo, a imagem do Teu Filho primogênito. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Seja com ela, Pai, em todos os seus momentos. Fortaleça nossas vidas, Senhor. Nos console, nos dê coragem. Aumente a fé da Tua igreja, Senhor. Porque Teu Cristo disse que quando Ele viesse, Ele não encontraria mais fé na terra, a não ser naqueles para aqueles Tu estaria com eles, se manifestando e aparecendo. Nós cremos, Senhor, que os Teus sinais têm demonstrado para nós de que, como disse o Teu profeta, Tu estás conosco. Nós aceitamos a correção, nós aceitamos ser guiados por Ti, não andando mais segundo o nosso próprio entendimento, mas segundo o entendimento que Tu nos dá. Sim, Senhor, muitas coisas, Senhor, nós talvez ainda precisamos renunciar. Renunciamos muito para chegar até onde estamos, Pai, mas há muita coisa ainda a ser feita. Continue trabalhando conosco, Senhor, até chegarmos à estatura de um varão perfeito e sermos aquele tipo certo de filho, para que ao receber das Tuas mãos os cheques em branco, o talão de cheques em branco
possamos assinar, entregar e saber que Tu irás vindicar cada coisa e que Tu estará conosco em cada passo que dermos. Como Tu disse para Josué, Tu também está dizendo hoje para a Sua igreja, Tu terás autoridade em cada lugar onde pisar a planta de vossos pés. Não te desampararei, não te deixarei, porque eu sou contigo. Nós cremos nisso, Senhor, e Te damos graças no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, meus queridos. Encerramos aqui a nossa transmissão. Eu espero que os irmãos possam ter acompanhado aqui o nosso estudo e que a igreja possa ser reanimada com essa palavra, que é uma promessa de Deus para a sua igreja, de que Ele prometeu estar com ela em todas as ocasiões, sendo o seu advogado, sendo o seu sustentador. Então, minha irmã, meu irmão, quando a luta vier, quando os problemas vierem, e quando parecer, segundo os óculos do homem, que você fracassou, creia, Deus está contigo. Deus está te fortalecendo. Deus está te guiando ainda. É cedo demais, minha irmã, para desistir. É cedo demais, meu querido, para abandonar tudo. Continue crendo, continue confiando, continue aceitando ser submisso a Deus e sua palavra, como disse nosso profeta, estar posicionado por ela, sujeitar-se a essa palavra, e Deus então fará com que tudo mais se sujeite a você. Essa simples, humilde mensagem que eu quis entregar hoje para a igreja. Que todos vocês tenham um domingo abençoado, uma semana abençoada, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, no nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus.